e a criança absorve muito comportamento. Então a gente, como pai e mãe, precisa trazer isso para dentro de casa, mas tem coisas que a gente discorda e tá tudo bem discordar. Bem-vindos! Eu sou Roseli Boschini, a gente está no podcast Negócios Imparáveis e o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu amo de paixão, admiro muito e é um expert profundo em educação financeira. Tiago Godoy, conta pra gente. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, participando desse papo com você, que é sempre tão produtivo, sempre ideias surgem. Você é uma pessoa que... Obrigado pela deferência a mim, mas eu sou um grande fã seu, do seu trabalho, da sua trajetória como empreendedora. E o que eu mais gosto é que eu converso com você, eu saio mais calmo do que eu comecei. Eu sempre fico mais calmo quando eu converso com a Roseli. É verdade, né? O pessoal da editora, eles não têm esse mesmo parecer, sabe? Depende, né? Tiago, hoje você, no primeiro livro, né, você trouxe para a gente uma vertente da educação financeira completamente diferente. E é curioso porque as pessoas que leram o seu livro, principalmente, não mudaram só o jeito de fazer, mas o jeito de atitude, mentalidade. Conta um pouquinho do primeiro livro para a gente, como é que foi a experiência, por que esse livro, né? Muito bom. Esse livro, Emoções Financeiras, nasceu em 2023. Ele foi resultado de um trabalho já de quase uma década antes, onde eu tive a oportunidade de implementar projetos de educação financeira com famílias, em escolas, com aposentados, com mulheres de baixa renda. Eu tive essa trajetória na educação financeira e fui percebendo ao longo dos anos o quanto que a decisão financeira é uma coisa muito emocional. Daí eu fiz um trabalho de mestrado, fiz uma pesquisa com 400 famílias endividadas. Caramba. E comparei com famílias não endividadas com rendas equivalentes, com rendas parecidas, para buscar entender por que uma família com uma renda igual à da outra, uma está equilibrada, consegue ter uma vida financeira minimamente organizada, e a outra família está totalmente caótica. Então essa tem sido, né, não é uma resposta simples para um problema complexo, mas essa tem sido uma jornada aí da gente entender as origens emocionais e comportamentais do desequilíbrio financeiro. Daí que surgiu a ideia do Emoções Financeiras, mostrar um pouco como que isso funciona de forma simples, didática, e junto a isso trazer atividades, trazer exercícios que possam ajudar a pessoa a se conhecer, a desenvolver mais autorresponsabilidade e conseguir implementar os seus sonhos, seus objetivos, que a gente chama de montanha dos 3 autos: autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. Então, esse livro vem dessa abordagem humana, holística do ser humano, entendendo que o dinheiro é uma manifestação do nosso eu. Se a gente tem um equilíbrio interno, a gente tem uma tendência a conseguir usar o nosso dinheiro de forma mais equilibrada. E não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de usar melhor o que você tem. É verdade. Tem uma coisa que você trouxe, que é essa coisa de você ter mapeado essas 400 famílias. Porque... E eu acho que é por isso que você trouxe também o segundo livro, que a gente já vai falar já. Porque quando a gente faz... geralmente a chefe da família, o chefe da família, ele tem essa grande responsabilidade por ter a visão para o lugar que vai. Mas administrar, né, o jeito de fazer, de pensar, é que é complicado, né? Sim. Porque não é matemático a educação financeira, né? Nada matemático. E a gente acaba caindo em erros que são parecidos. É isso que é um ponto interessante. Os erros das famílias na gestão financeira são muito parecidos. É claro que as pessoas são diferentes entre as outras,
mas os tipos de erros são muito parecidos. E um dos maiores erros que acontecem é a falta de diálogo, de comunicação sobre a questão financeira. E a gente tem que considerar que as coisas mudaram para melhor, felizmente. Por exemplo, se você pegasse uma família há 50 anos, nos anos 70, a chance do homem estar tomando decisões e do homem ser quem faz a renda na família era quase de 100%. 90 e tantos por cento das famílias era um homem que não só fazia a renda, mas também tomava as decisões. Então a mulher não participava, os filhos muito menos, e era uma coisa unidirecional. Hoje, a gente tem mais da metade dos lares brasileiros sendo chefiados financeiramente, inclusive, por mulheres. Junto a isso, a mulher, claro, isso é uma consequência da mulher ter entrado no mercado de trabalho e também da própria renda média ter caído em comparação com o poder de compra. Ou seja, nos anos 60, 70, uma pessoa trabalhando sozinha tinha mais condições de bancar uma vida média para uma família. Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos também, na Europa também. Só que os salários não acompanham a inflação. Então, na média, nos últimos 30, 40, 50 anos, o que a gente está vendo é que uma pessoa sozinha dificilmente consegue sustentar uma família. Então, junta isso com a mulher dentro do mercado de trabalho, com a mulher tendo renda. Na prática, essa gestão financeira precisa ser compartilhada, porque são pessoas agora que estão tendo voz ativa, que precisam ser ouvidas, e aí o casal, né, no caso, os cônjuges têm que conversar sobre isso. Sonhos, objetivos, metas, o que quer fazer, o que não quer, vai poupar, não vai poupar, vai investir, e isso se torna um processo que precisa de diálogo. E esse é o objetivo todo. Emoções Financeiras traz essa visão emocional do dinheiro para você entender que se você não alinha isso internamente e não expõe com a pessoa que você compartilha a vida, você vai ter problema. É verdade. É uma gotinha por dia que na hora que você vê virou um dilúvio de problemas, porque você não teve o hábito de sentar para conversar, organizar o dinheiro todo mês, entender se está equilibrado, né? Muitas vezes uma pessoa está lá pagando mais, está sentindo que está sendo explorada, a gente vê muito isso nos casais. Então, o diálogo precisa acontecer e o próximo livro tem esse foco na família. Então, vamos falar do próximo livro, porque as coisas deveriam de começar na infância, deveriam de começar talvez até no banco da escola também, sim, não só na família. E educação financeira devia ser algo que que nem língua portuguesa. Eu preciso. Educação financeira deveria ser assim. Sim. E o próximo livro é sobre família. Como é que é o nome do livro? Dinheiro em Família. Dinheiro em Família, em família. Eu achei bem direto ao ponto esse nome. Bem mesmo. Direto ao ponto. Mas me fala, começa quando que deveria começar a educação financeira? Pronto. A educação financeira já começa para uma criança a partir de quando ela nasce, isso que os estudos mostram, porque ela absorve o comportamento financeiro e a linguagem do dinheiro que aquela casa faz. Na prática, se você tem um lar onde as pessoas ali são desorganizadas, são completamente caóticas com o dinheiro, vivem tendo problema, vivem brigando por dinheiro, você, desde pequenininho, antes de aprender a falar, vai absorver aquilo ali como uma linguagem normal. Você vai normalizar aquilo ali e a tendência que você vai repetir é muito alta. Então a educação financeira já está acontecendo na casa de todo mundo aqui, mesmo você falando ou não de dinheiro para os seus filhos. Primeira educação financeira é do adulto. Ele precisa olhar para isso, para conseguir se equilibrar entre casal e trazer para dentro de casa com os filhos participando. Agora, a criança vai absorver desde sempre e você pode ser uma voz ativa, trazendo ela para contribuir, para realmente de forma ativa participar desse processo, conversar, dialogar, desde muito pequeno. Eu faço com a minha filha desde 2 anos de idade, eu levo ela para o mercado e converso, comparo o preço na frente dela. Ela vai normalizando aquilo, vai entendendo, mesmo que ela não saiba matemática ainda, ela começa a entender que são hábitos comparar preço. É um hábito você fazer uma lista de compras. É um hábito você planejar antes de comprar alguma coisa. É um hábito você ter sempre o cuidado de reservar um pedaço do dinheiro, mesmo que pouco,
mas sempre ter o hábito de colocar um dinheiro reservado para coisas futuras, para imprevistos. Então isso são simplesmente comportamentos, e a criança absorve muito comportamento. Então a gente, como pai e mãe, precisa trazer isso para dentro de casa, até para depois cobrar da escola se tiver educação financeira da escola. Mas o contrário não funciona. Ou seja, se a escola oferece educação financeira, mas em casa é um caos, não adianta nada. A chance da criança ter problema financeiro na vida adulta continua alta. Então é um trabalho conjunto, principalmente em casa, e aí a escola complementa. Agora, então, a família... não é porque a gente tem um problema de leitura. As crianças precisam modelos de leitura. Sim. E pai e mãe é o principal. Em terceiro lugar vem o professor. Uhum. E você está falando de educação financeira, é assim, é pai e mãe, né? Se não tiver pai e mãe, quer dizer, a escola, o pessoal nem sabe para que está tendo aquela aula, né? E tem um desafio na escola muito grande. Eu tenho um projeto em escola, já trabalhei com escola, né, durante muitos anos, e eu continuo trabalhando hoje nas escolas particulares, mas já trabalhei muito com escola pública também. E o desafio é mais ou menos parecido, você ter professores que consigam ser treinados para implementar a educação financeira. É um desafio gigantesco, então não dá para a gente contar apenas com a questão da escola, dá para a gente fazer um pouco de esforço, dá para a gente trazer o nosso papel. E a educação financeira não é apenas a questão do dinheiro, não é apenas um olhar sobre o dinheiro. Tem a ver com a responsabilidade da criança, perfeito, com os recursos daquela casa, com combinados que precisam ser feitos e cumpridos, com a participação dela nos sonhos futuros e até com a aprendizagem matemática da criança. Tem uma correlação muito grande entre o básico da educação financeira e depois a melhoria do jovem na escola, na matemática, que é um desafio para uma grande parte dos jovens nas escolas. Então, é muito importante nós, como pais, educadores, termos essa consciência de que a educação financeira é um letramento, é uma alfabetização. Perfeito. Saber lidar com isso é ser menos vulnerável a golpes e pirâmides financeiras, ter uma clareza maior sobre as ofertas que no mercado financeiro vão acontecer. E cada vez mais, infelizmente, são mais absurdas, porque a internet trouxe coisas muito boas, mas trouxe isso também, né? O perigo de você ter ofertas milagrosas e pessoas que estão aceitando essas ofertas por desconhecimento, por ganância. Então isso tem se tornado um caos para os adultos. Eu espero, né, com o nosso trabalho na Papai Financeiro, com tudo que a gente faz e com outros educadores financeiros que são muito bons também, né, que a gente possa contribuir para que isso diminua, para que a gente consiga ajudar as pessoas a não caírem nesse tipo de problema, que infelizmente hoje é gigantesco. Desde do débito, do crédito, do endividamento galopante, até os jogos de aposta, e que estão aí detonando a saúde mental das pessoas. É verdade. Tem uma coisa que eu fico vendo, sempre a gente tem essa coisa que é um paradigma, que dinheiro não é coisa de criança. E não, deixa eles a parte desse problema. E de verdade não é. Quando você leva a tua filha de 2 anos na feira e fica vendo, ela fica aprendendo, e aprendendo de uma forma serena, né? Não precisa aprender da pior forma, que é quando está brigando, que está discutindo. Ela não vê isso como um problema quando ela for adulta. Ela vê como algo para ser resolvido, né? Que tem jeito de organizar para ser resolvido. Então, educação financeira para criança, para jovem, eu acho o máximo, porque senão cria uns ETzinhos que eu tenho que ter o tênis tal. O tênis tal, sei lá, é 1/4 do salário do pai. E aí, como é que fica, né? A gente tem uma tendência, eu sou pai e também entro nesse pensamento, mas o que eu consigo fazer hoje em dia é
parar, pensar e entender o todo. Porque pai e mãe, a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Sim. Mas não necessariamente dar o melhor para o nosso filho é dar as coisas que você não teve. Porque você pode... Perfeito. Faz sentido? Porque a gente quer dar as coisas. Só que muitas vezes eu vejo pai e mãe sacrificando para dar coisas materiais. E a gente precisa olhar para ensinar as coisas que a gente não aprendeu na infância. E a coisa financeira, a educação financeira, é uma habilidade para a vida. Dinheiro é coisa de criança, uma vez que essa criança vai usar dinheiro, vai usar recursos. E ela precisa ter a consciência sobre isso. Senão, o que acontece do outro lado é você criar uma criança completamente alienada em relação à questão financeira. E aí, o que vai acontecer? Você, por exemplo, quando você resiste a dar mesada para a criança, você não vou dar mesada porque eu sou contra a criança, não pode receber um dinheiro do nada. Isso é muito fácil. Eu não tive mesada e estou aqui. Esse argumento acontece muito. Qual que é a contraparte de você não dar mesada para a criança? Você vai criar um pidão. Porque essa criança vai te pedir tudo. E vai depender do seu momento para dizer sim ou não. Você pode estar, e a gente sabe que o ser humano é assim, você pode estar mais bem-humorado e comprar um negócio, você pode estar mais mal-humorado e dizer não para ela, ou você pode só dizer não para ela o tempo inteiro, que é péssimo, ou só dizer sim para ela o tempo inteiro, que é pior ainda. E o pidão é isso, é a criança que está sempre, mãe, me dá um negócio, mãe, me dá um negócio. Se você antecipa, que você sabe que a criança vai querer coisas, e já dá um valor que é necessário ela ter que administrar, você já fez a sua parte, a criança vai pensar para fazer, ela vai errar, ela vai chorar voltando para você querendo mais dinheiro, e você vai dizer não. Porque você vai dar oportunidade para a criança ter esse discernimento. Criança tem que ter dinheiro na mão. Ela tem que ter o poder de ter a vida econômica dela, mesmo que por enquanto sejam os pais que estão proporcionando, para que depois ela entenda que ela não pode sair gastando dinheiro à toa. Você vê garoto de 17, 18 anos em escola, que eu faço trabalho, não sabe nem quanto custa a mensalidade da escola, não faz ideia de quanto custa a mensalidade da escola. Como é que vai ter noção da vida financeira que exige tanta responsabilidade? Então, eu vejo assim, sabe, Roseli, educação financeira é uma habilidade para a vida que nós adultos precisamos buscar e passar para as nossas crianças, para que eles possam ser melhor do que nós fomos. É fundamental. Educação financeira eu devia ter dentro das empresas, assim. Por quê? Porque a saúde mental, eu não sei pesquisa, você deve saber, mas saúde financeira, eu acho que tem uma responsabilidade muito, mas muito, um percentual muito grande dessa saúde. O desequilíbrio financeiro é a maior causa de depressão e ansiedade no mundo, dados da OMS. Olha aí. O desequilíbrio financeiro também, né? E é importante essa palavra, desequilíbrio, tá? Porque senão a gente assume que se você tem renda, você vai estar bem financeiramente. E isso não acontece. Se você for pegar Estados Unidos, que tem uma renda per capita várias vezes maior do que a do brasileiro, que tem o maior PIB do mundo, 76% das famílias americanas vivem de salário em salário. Para mais de 80% das famílias americanas, o dinheiro é a principal fonte de estresse. O desequilíbrio financeiro é a principal causa de queda na produtividade nas empresas. Maior causa de divórcio nas famílias. Não é a traição, é a briga financeira. Então, o desequilíbrio tem a ver não apenas com a renda. É claro que uma renda maior facilita a vida de todo mundo, mas uma renda bem administrada, com o pé no chão, sonhando, mas com o pé no chão, a gente consegue conquistar as coisas com um pouco mais de paciência, menos impulsividade, mais alinhamento, mais diálogo. Verdade. E isso que eu acho que está faltando para muita gente. A gente que está na internet, vê milhares de pessoas todo dia, tem contato com muita gente. Eu falo isso, né, brincando, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, porque eu acho que as pessoas têm que tomar um chá revelação de classe social, sabe? Sabe, chá revelação de classe social é a pessoa saber que, cara, com a renda que você tem, não dá para você querer ir para a Disney todo ano. Desculpa, não dá. Você tem que colocar a cabeça no lugar
e quitar o parcelamento que você está fazendo lá na Renner. Sabe? E as pessoas não querem, elas querem tudo. O ser humano quer tudo, tá? Não estou apontando o dedo para uma pessoa específica. As pessoas querem tudo, mas se a gente não olha para isso e tem clareza, a gente vai viver almejando uma vida que a gente ainda não pode pagar. Tem problema nenhum você querer ir para a Disney todo ano. O problema é você achar que hoje você tem o direito de ir, sendo que você não tem o dinheiro ainda. E vai usar o crédito, vai parcelar tudo, vai deixar de fazer coisas importantes para a tua família. E eu sempre digo, até uma frase nossa da Papai Financeiro: onde você usa o seu dinheiro revela o que é importante para você, que é prioridade para você. Onde você usa o seu dinheiro revela o que é prioridade para você. Se a tua família é a tua prioridade e você não está investindo na tua família porque você gosta de carro e está comprando um carro importado, sua família não é a sua prioridade. Você só está falando da boca para fora. Olhar para isso, olhar para entender o que é prioridade e direcionar o dinheiro para a prioridade é um grande desafio. Sim, com certeza. Escola particular é caro para a maioria das famílias que eu conheço que pagam, estão deixando sim de viajar. Poderia ir para a Disney, mas não vai. Estou falando Disney aqui porque é um sonho do brasileiro, né? Poderia viajar para fora, mas deixa de viajar para fora para pagar uma escola. É uma escolha da família. E a gente precisa fazer, essa para mim é a definição de ser adulto. É fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira, tem que ser feito. Então, acho que esse é um processo. Eu não sou o dono da verdade, não pretendo ser, mas a gente vê, infelizmente, as pessoas recorrentemente errando. Então, a gente ajuda mostrando que tipo de erro que você pode evitar, como você pode ter um caminho financeiro mais equilibrado, mais próspero, e aí sim, no futuro, conquistar realmente o que você quer, seja essa a viagem para Disney. A viagem para Disney. Mas isso é uma inversão de valores. E que, por conta da comunicação, hoje está tudo em rede social, está tudo... antigamente, a gente tinha poucos veículos que compartilhavam coisas, notícias, coisas importantes com a gente. Hoje não. Hoje é rede social, então você se se atualiza de um monte de jeito, né? E aí é complicado, porque assim, o pessoal inverte, não sabe o que dentro de valores é importante. Então, talvez o item roupa, ele sairia facilmente se o pessoal tivesse verdadeiros significados para as coisas que acontecem. Quando você chega para mim e fala, a escola é mais importante que uma viagem para fora, lógico que é, porque é o que vai dar o alicerce para aquela criança. Né? Além da boa educação que eu dou em casa, eu preciso de uma escola que continue a educação dentro dos valores. Então, essa coisa de ir atrás do verdadeiro significado das coisas ajudaria muito, né? As famílias, sim. Né? Esse é um ponto... assim, é difícil a gente dizer o que é prioridade para o outro, mas tudo é cultura, questão cultural. Isso que você falou é exatamente o zeitgeist, né? O espírito do tempo que a gente vive. As pessoas estão mais preocupadas em mostrar, porque ela vê o vizinho mostrando. Antes ela não via, antes era a celebridade que ia lá para não sei aonde. Agora ela vê o outro postando e fala, poxa, como é que o outro ali que mora do lado da minha casa faz isso e eu não faço? Então eu quero fazer também. E aí se perder nisso é muito fácil, porque hoje em dia você consegue acessar. Uma pessoa até com uma renda mais baixa consegue pagar uma passagem parcelada e viajar. A questão é exatamente essa. Como que você vai ter clareza sobre o investimento que você faz na tua família e os impactos desse investimento na tua família? Comprar uma roupa de marca, se para a sua família isso não tem peso nenhum no orçamento, ok. Mas a gente não vê isso. A gente vê famílias que estão ali se desdobrando para comprar uma roupa de marca para o filho, para ele ir para a escola pública. Nada contra a escola pública. Óbvio que não. Existem escolas públicas maravilhosas. Mas será que você não pode olhar e pensar, poxa, será que eu poderia pagar uma escola um pouco melhor para o meu filho, para ele... E tudo bem se ele for com uma roupa qualquer, uma roupa simples. Mas essa foi a maneira que eu fui criado. Então esses são os meus valores.
não são os valores de todos. Então, é tudo uma questão de visão, né? Eu fui o cara que meu pai, eu andava todo rasgado, rasgado não, mas andava com roupa simples, não andava com tênis de marca, e ia para a escola particular boa. Chegava lá, eu sofria bullying porque meu tênis era ruim. Sofria com isso? Sofria. Mas foi o que me proporcionou ter um bom estudo, fazer uma boa faculdade, estar aqui conversando com a Roseli Boschini. Se eu talvez não tivesse, meu pai não tivesse investido na minha educação, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Então, assim, é uma questão de valores e o convite é olhe para os seus valores e alinhe os seus valores com quem você divide a família, né? Porque eu sou casado. Todos os meus valores são iguais os da minha esposa? Não, temos coisas que a gente diverge. O mais importante é a gente comunga. Mas tem coisas que a gente discorda e tá tudo bem discordar. Só que se falar sobre isso, dialogar sobre isso, falar sobre as coisas mais práticas, né? Poxa, nosso objetivo, o que a gente quer para o futuro, para onde a gente quer, né? Nós queremos mudar de cidade, a gente quer mudar de casa, a gente quer se aposentar com qual idade? Queremos morar fora daqui, coisas que a gente conversa e isso nos ajuda a pautar as nossas decisões de hoje. Porque uma coisa impacta a outra. Então a gente sempre vai nessa. Não é fácil. Não é fácil. Não, divergir é salutar. Mas o legal é criar um objetivo comum. Sim, isso é muito e por isso que eu falo, se não buscar os significados das coisas, porque a gente está lutando, aí é complicado. Porque, assim, eu vou buscar o significado da minha uma bolsa de marca para ver se pelo menos para pensar no significado das coisas, se isso é relevante. Se não é mais importante eu pagar a formatura da criança ali, porque tem gente que está abrindo mão do evento formatura, por quê? Porque é caro, ficou caro e tal, então tira. Será que é uma bolsa de marca ou eu pagar a formatura do meu filho? Né? Qual que eu estou dando, o que você fala, eu estou dando a devida importância para o estudo, para a educação, para aquela pessoa que provavelmente essa educação vai fazer diferença no futuro dele e da família, né? Porque amanhã ou depois ainda está ajudando, né, a família. Tem uma coisa da internet, das redes sociais que está contaminando, por um lado, as pessoas, que é isso. A pessoa vê a blogueira lá fazendo mêsversário e paga R$500 num bolo, R$500 que é muito para ela, diga-se de passagem. Muito. E ela quer fazer igual da blogueira, mas, gente, ela está repetindo o negócio sem parar para pensar. Cara, será que eu tenho que fazer mêsversário com um bolo de R$500? Será que eu tenho que ficar o tempo inteiro ambicionando essas coisas todas que estão sendo vendidas para mim e estão me deixando perdido? Porque na prática isso drena a tua energia. Todo mundo quer tudo. De novo, todo mundo quer tudo, mas a gente tem que ter esse olhar para o que eu realmente quero. O que realmente faz sentido. E assuma. Ok, é a bolsa de marca? Ok, é a bolsa de marca. Mas assuma, porque você vai ter que colocar energia para essa bolsa de marca. E se posicione primeiro para você mesmo. Para que você não fique só repetindo padrões e depois se arrependendo das decisões que você toma. Que é o que eu vejo acontecer. Arrependimento, a pessoa está ali, não consegue pagar um parcelamento que ela fez, já está querendo fazer outro. A gente vai nas empresas, a pessoa pega um consignado, nem terminou de pagar um, já está querendo saber o que vai fazer com o próximo. E é para consumo, não é para questões... Infelizmente, tem famílias que precisam para comer, mas a maior parte não é. É para compras, é para consumo, é para adquirir bens. E assim, a pergunta é essa, por quê? Né? Qual que é a falta que você quer compensar, desequilibrando a tua vida financeira para consumir alguma coisa? De novo, emocional, né? Emocional vindo com tudo aí. Consuma coisas mais baratas. Eu falo, eu consumo livro, gente. Não é que eu estou na editora, gente, não. Mas o meu erro não, né? O meu descompensado de consumo é livro. Eu tenho um monte de livro lá que eu não li ainda, mas tá bom, eu imagino que é um investimento, que se eu não ler, meus filhos vão ler. E custa R$50, entendeu? Tá tudo bem. Não, mas eu acho que quando a gente busca conhecimento, a gente busca o porquê das coisas. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que isso é um investimento bom. Investimento. Agora,
Você sabe que você tem um trabalho em rede social muito relevante e é curioso, quando a gente aciona para vir pergunta para você, vem um monte de demanda, viu? Que bom. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, né? Tem alguns dados apontam que hoje as mulheres são a maioria que consome, mas elas também são a maioria das chefes das famílias. Sim. Né? Agora, se imagina alguém que, na pessoa física, é meio desgovernado, né? É que eu estou brincando aqui, mas tem bastante homem desgovernado também. Mas, e elas são chefes de família também. Como é que dá para trabalhar isso, a pessoa física e a pessoa que é líder desse núcleo, né? O que você daria de conselho para esse quadro, né? Que é o quadro das mulheres que são chefes de família? Você sabe, Roseli, que essa história da mulher gastar mais e tudo, isso é um mito, né? Na prática, a mulher, comparada ao homem, ela tem muito mais responsabilidade em usar o dinheiro no lar. Tanto é que todos os programas de transferência de renda do mundo, programas de transferência de renda como tem no Brasil, tem praticamente todos os países, pelo menos do mundo ocidental, Estados Unidos, México, Bolívia, Canadá, Colômbia, todos têm programas de Europa, todos os países têm programas para baixa renda, né, para você ajudar a baixa renda a comer e tal. Todos os programas de transferência de renda, o recurso não vai para o homem, vai sempre para a mulher. Mesmo, a única exceção é quando o homem não está, quando a mulher não está naquela família por algum motivo. O homem é o que só tem um homem. Mas nenhum desses programas o dinheiro é transferido para o homem, é para a mulher, porque a mulher garante muito mais do que o homem que esse dinheiro vai ser usado para alimentar as crianças, enquanto que o homem nessas famílias de baixa renda, em média, estou generalizando, mas é uma média, né? Eles vão usar para coisas pessoais. Entendi. Então, a mulher tem mais responsabilidade com a família, de forma geral. A mulher hoje gera mais renda. Ela é responsável por fazer a gestão financeira desse lar. E ainda, muitas mulheres que eu converso se sentem inaptas. Acham que não são boas com o dinheiro, que é uma crença completamente equivocada. As mulheres são boas, sim, com o dinheiro. Isso é cultural. Não foi estimulado nos últimos séculos que a mulher tivesse autonomia financeira. Se você pegar até os anos 1960, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, uma mulher não podia abrir uma conta bancária sem autorização do marido ou, se ela não tivesse, do pai dela. Não poderia ter autonomia financeira sem autorização de um homem. Não poderia comprar um terreno no nome dela. Então, é um mundo que foi muito direcionado ao masculino por questões culturais, mas a gente vê todos os dias que as mulheres podem e conseguem ser excelentes gestoras financeiras, inclusive aprender a investir e tudo mais. Agora, a mulher que é gestora financeira, é empreendedora, é a mesma coisa para o homem. Ela precisa aprender a separar a vida financeira pessoal da vida financeira da empresa, do negócio que ela toca e se organizar para que ela não misture mesmo e use uma coisa na outra e acabe complicando. Quanto mais complicado que fica a tua vida financeira, pior para fazer a gestão. Isso é meio óbvio, mas quando a gente olha número de contas bancárias, número de cartão de crédito que as pessoas têm, é assustador. A pessoa tem 4, 5, 6 cartões de crédito. Como é que vai fazer a gestão de 6 cartões de crédito? Nossa, mãe. Então a gente usa muito a simplificação para a pessoa ter clareza da vida financeira dela, para ela fazer uma boa gestão financeira e ela conseguir fazer o feijão com arroz bem feito. Antes de querer fazer coisas extraordinárias, faça o feijão com arroz bem feito, porque são esses pequenos erros, a conta que é o cartão de crédito que venceu e caiu ali, te debitou, você pagou multa. Essas pequenas coisas que vão sangrando a tua vida financeira e você nem percebe. E é muito significativo percentualmente, né? Imagina, será que eles pensam que
tudo isento, o cartão financeiro, né? O cartão de crédito. Né? Muita gente acha que o mínimo que você paga no cartão, tá tudo bem você pagar, e não sabe que todo o que ficou para trás está sendo cobrado uns juros que é de 300%, 350% ao ano. Então, a dívida que era de R$1.000, ela pode escalar várias vezes se você não paga. Então, é dinheiro que está indo embora pelo ralo, e a pessoa não se dá conta. É um juro altíssimo, altíssimo, e o pessoal não faz conta, né? Porque para a gente aplicar esse dinheiro, ninguém paga esses juros que o cartão de crédito cobra, né? Não, é o tal do spread bancário. Né? O Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo. Só perde para Madagascar, que é aquela ilhazinha lá. Não é só o filme lá, tem um filme, né, Madagascar, um desenho. Mas é uma ilha lá na África. Pra você ver, o Brasil é o segundo spread bancário. O spread bancário é a diferença do custo do dinheiro para emprestar e para receber e emprestar. Então, o banco, ele te cobra um valor muito mais caro para te emprestar o dinheiro do que ele te paga se você pegar o dinheiro dele e investir nele, que é o investimento. Né? O CDB que você paga para o banco, você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco te remunera esse CDB. Só que o que ele te cobra para te emprestar é muito maior. Se for, por exemplo, vamos pegar um CDB que renda 100% da taxa Selic, hoje está 15% ao ano. Quanto que ele te cobra de juros por inadimplência no cartão de crédito? 300%, 350% ao ano. No empréstimo pessoal, 150% ao ano. 10 vezes mais. Então, esse spread bancário, a gente sempre, se a gente tomar muito crédito sem pagar, a gente vai sempre ficar sem dinheiro. Essa é a mentalidade de você começar a emprestar um pouco de dinheiro que seja para o banco ou para a instituição financeira para você receber um pouco de juros de volta. É verdade. Você sabe que eu, como avó, eu tenho um neto de 15 e outro de 10. É curioso porque eu via os meus filhos, cada um administrado de uma forma, a educação é a mesma, o ambiente é o mesmo, mas tem a personalidade de cada um. E como avó, eu vejo também dois mundos para os dois. De pequenininho, eles vinham com uma demanda para gastar ou economizar ou poupar o dinheiro. Então, valores diferentes. Na cabeça deles, eles têm valores completamente distintos e eles têm isso. Você tem a Angelina com 4 agora. Agora e agora está vindo o outro. Está vindo o Antônio. Qualquer momento. Qualquer momento. A gente está torcendo aqui. Quando for exibido esse episódio, já vai estar Antônio na área. Já está. Agora, diz para mim, como é que você vai educar os dois nesse mundo tão caótico em relação à educação financeira? Eu acho que o que a gente faz, né, e vai ser o mesmo para os dois, nós também nos equilibrarmos em relação às decisões que a gente toma, ao consumo. É um jogo de estica e puxa, porque, claro, eu sou mais pão duro da casa e eu vou sempre reagir a algumas coisas, mas ao mesmo tempo também eu sou a pessoa que às vezes segura demais, porque eu já posso gastar meu dinheiro em coisas que eu não podia antes, mas continuo achando que eu não posso. Precisa atualizar. Eu sou desse tipo um pouco assim, mas eu tenho aprendido também para ser um pouco mais gastador, mas a gente vai muito na linha do consumo consciente, olhar para as coisas que não desperdiçar. Isso começa no prato de comida. Sim, minha filha não quer comer, assim, eu faço uma palestra para ela. Não é jogar comida fora, não é porque tem comida que vai jogar fora. Assim, eu sou muito rigoroso com isso. Come o que está no prato. Não obrigo a comer, não é isso. Mas é uma questão de responsabilidade. Tudo a gente olha, claro, com leveza, mas tempo no banho, luz acesa pela casa, a gente fazer a lista do supermercado, eu levar ela no mercado, comparar preço,
Eu explico que às vezes o mais barato vale a pena, mas não é sempre que vale a pena o mais barato, para ela também não virar pão duro igual o pai dela. Né? Então a gente vai trocando essa ideia, cada um vai ser de um jeito, isso que você falou é a verdade, né? Cada um vai reagir de uma maneira, não dá pra gente controlar tudo, na verdade nada, né? A gente não controla nada, mas acho que ser o exemplo, buscar ser cada vez mais o exemplo, é muito saudável. Eu acho que paternidade, maternidade é isso, né? É você ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor até do que você era. Então, olhar para isso, ter essa responsabilidade faz parte do nosso dia a dia, planejar, contar sobre os planos que a gente tem. E acho que eles irem pegando aos poucos. E coisas práticas mesmo, assim, ela estava com muito brinquedo, a gente foi e fez uma doação dos brinquedos, sabe? Se desfez de coisas, doou para crianças que precisam. Eu sempre falo, filhos, tem muito brinquedo. Falar sobre a consciência, né? A gente mora num país onde milhões de crianças não têm o que comer. Então, assim, essa coisa de coisa de moda, de comprar o bonequinho de pelúcia que está na moda e não sei o que. Não, eu tenho o dinheiro para comprar, mas eu não vou gastar R$1.000 num boneco de pelúcia de jeito nenhum. Porque isso é muito dinheiro. Mesmo que hoje em dia R$1.000 para mim não é como era há 10, 15 anos atrás. Então, acho que ter não significa que você vai gastar. E essa coisa de você esperar para o futuro, falar de coisas como, por exemplo, educação, contar para ela sobre o investimento que a gente faz na educação deles, né? Esperar que eles estudem, né? Mas não dá para saber se vai estudar muito ou se vai estudar pouco. A gente tenta fazer com exemplo e acho que é um aprendizado, sabe, Roseli? A gente também está aprendendo muito. Eu vejo que essa coisa de a gente tentar controlar também é muito frustrante. O que eu tento ser mais ainda hoje é responsável com as coisas. Assim, eu tenho, sei lá, 8 pares de tênis e eu uso 4. Então eu já estou pensando já em, entendeu? Fazer, tipo, eu tenho lá em casa, assim, a questão é a seguinte: a gente tem um armário que é maior que essa lateral aqui toda aqui. Meia porta é minha, o resto é da Isabel. Normal. Mas assim... É normal isso. Tá filmando isso não, né? Mas acho que essa coisa de ser consciente, principalmente, que a educação financeira é sustentabilidade, não é só... É o lixo, né? A coisa da alimentação, a gente compra muita fruta, legume, verdura, tudo. Menos coisas de pacote de coisa, biscoito, porque não faz tão bem para a saúde. Não somos ultra rigorosos, mas a gente tenta ser mais regrado para que isso se conecte, né? É sobre ter uma vida mais equilibrada. Quem faz esse trabalho sempre e olha para a questão financeira, nunca falta. Sempre vai ter ali um reservado para o momento de dificuldade. E essa coisa de ter um dinheiro para emergência, e sempre acontece. E a gente cada vez mais um país que não garante saúde plena para... A gente tem que pagar pela saúde. Sim. É complicado essas emergências, né? Principalmente na área de saúde. Mas tem que ver a realização dos sonhos, né? Então, assim, é importante para as crianças irem para a Disney? Mas é importante também a gente ter dinheiro para intercâmbio para eles. Não é? É importante a gente ter dinheiro que eles vão viajar antes de entrar numa faculdade, para conhecer um pouquinho da vida. A gente já faz um pouco isso. A gente tem esses investimentos. Né? Lá em casa. E eu falo sempre... porque a gente já faz investimentos para o futuro, de forma que, claro, a gente vai viajar para a Disney, que seja, mas a gente já está olhando para esses objetivos ali. E a ideia é que eles contribuam com isso mais para frente. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de deixar que meu filho se aposente aos 18 anos, meus filhos não precisem trabalhar. Não quero isso. Não quero deixar eles com essa... Eu acredito que o trabalho, o dinheiro é resultado do trabalho, é resultado de você contribuir para o todo. Realmente, eu acho que é isso que é a grande questão. O dinheiro é uma consequência. Se você encontra algo que você contribui e que dá um retorno para outras pessoas, você impacta outras pessoas, isso funciona para o bem, a minha visão, você vai ter um retorno financeiro disso. Dinheiro por dinheiro é muito relativo.
E eu vejo isso com famílias de alta renda, altíssima renda, onde os filhos estão perdidos, porque o pai tem um patrimônio já multimilionário e a criança está ali, tudo é banal, né? Porque tem tudo na mão. Então, eu acho que a gente olhar para o futuro, trazer a criança, dar o senso de responsabilidade, mostrar a importância de esperar, né? Essa coisa do sonho, tem que ter um tempo. A conquista, toda conquista, ela tem um sabor melhor quando ela teve um esforço. Essa coisa de tudo vem muito rápido, muito fácil, te dá uma insensibilidade em relação ao valor das coisas. Então você conquistar, você esperar é muito importante, você valoriza mais o que você tem, você dá valor às experiências mais do que às coisas. Sabe, a gente valoriza muito uma viagem, a gente valoriza muito um passeio, um restaurante, e menos uma roupa. A gente olha um pouco para isso mais e com esse cuidado com as crianças. E o valor do trabalho. Isso é uma coisa que a gente é também muito categórico. E eu falo muito disso, né, para os pais. Não fale para o teu filho, papai infelizmente tem que trabalhar para conseguir dinheiro para pagar as contas. Primeiro, por mais que o seu trabalho só esteja pagando mal e pagando as suas contas, se esse for o seu caso, não atribua essa correlação para uma criança, porque ela tem oportunidade, ela tem chance de construir um significado com um trabalho maior do que o que você construiu, que não é apenas de pagar a conta. O trabalho ele é um caminho para você se sentir útil, para você contribuir com o todo, para você ter um papel na sociedade, e nós somos um ser que é social e que precisa dessa relação social. Então fale para os seus filhos sobre a importância do trabalho como uma contribuição. Claro, como uma fonte de dinheiro, porque dinheiro é importante, mas como um valor que você valoriza e que aquilo ali é importante, você está saindo para trabalhar porque você gosta, você trabalha porque é algo importante. E não apenas porque paga as contas. Senão a criança vai pensar, poxa, trabalhar é ruim. Vou sentir falta do meu pai e da minha mãe aqui porque ele infelizmente está no trabalho. Isso não é saudável. Construa essa relação saudável, nem que seja só para o teu filho. Se você não tem adulto, uma relação saudável com o seu trabalho, construa para o seu filho ter a oportunidade de desenvolver uma relação saudável com o trabalho. É a razão da gente ter remuneração, ter sonho, né? Porque não importa, mesmo que o trabalho seja ruim... Mas todo trabalho ele tem ruim mesmo, não tem jeito. Né? Tem e não tem, né? Assim, eu sou muito afortunada, cara. Né? Não tem nada. Não tem nada. Que você fala, hoje eu não estou afim de ir. Mas olha... Tem umas partes meio burocráticas, assim, olha, que a gente fica com preguiça. Não, né? Hoje eu tenho que falar com o Thiago. Isso é bom. Cara, vê se eu levanto com um sorriso, essa né? parte é boa mesmo, vim aqui falar com você. Né? Nossa, é muito bom. Mas olha, isso a gente tem um pouco de vergonha de falar, né? Porque as pessoas reclamam tanto. E eu já fui essa pessoa que reclamou muito de outros momentos da minha vida. Tem coisas do meu trabalho que eu preferia não fazer, porque são mais chatas e eu não gosto. Mas foi uma construção para eu chegar até aqui também. Eu fui cavando isso, tomei decisões que envolvem risco, né? Então acho que construir isso é uma coisa que a gente faz e eu quero, né? E já acontece isso, né? Com a Angelina, nossa filha, tanto do meu lado quanto da mãe dela, né? Da Isabela. Ela vê que a gente gosta de trabalhar. Ela vê que a gente tem uma ligação com o trabalho bacana. Ela sabe disso. Ela percebe, ela tem a escrivaninha dela já, ela fica lá, vou trabalhar agora, tá? Não sei o que, ela fica lá desenhando. Ou seja, ela correlaciona com prazer isso, de alguma forma, né? Isso é bom, gente, por isso que eu falo, a gente manter alinhado valores, significado, é isso que dá para a gente a força mental que a gente precisa, porque senão, pelo amor de Deus, né? Não dá para... Tiago, agora deixa assim uma mensagem final, porque a gente tem o núcleo familiar, que é onde tudo começa, né? E a gente tem algo para... Porque a gente reflete isso dentro da empresa. Sim. Como líder da empresa, é assim, líder que CEO, gestor, que adora a vida louca,
provavelmente ele na empresa ele vai fazer alguma vida louca, né? Assim, em algum momento, né? E a gente percebe também os colaboradores. Eu sei, eu sinto a dor deles, sabe? Assim, então, em determinadas coisas que a gente vê que está passando por um momento... E aí eu vejo também gente muito preocupada com o futuro, com administrar, mas eu vejo gente assim super inconsequente. Sim. Que é isso que você falou, né? Tem 4 cartões de crédito, tu fica administrando. E o que a gente podia... você deixar a mensagem final, porque é assim, a gente é chefe de família, mas a gente também é chefe dos lugares que a gente lidera. E ver como é que a gente podia estar trabalhando dentro desse lugar corporativo esse saúde, assunto, né? Saúde. A gente fala de saúde financeira, porque é uma saúde você cuidar do dinheiro. Quando você não cuida, vira um problema que vai afetar as outras saúdes. Saúde mental, a saúde física, os seus relacionamentos. E isso é uma questão individual, mas que vai impactar todas as camadas desse indivíduo, né? Desde a primeira camada, a família, até as outras camadas que vão chegar no todo, nas pessoas, nas empresas. Então eu penso muito na gente desenvolver uma cultura da saúde financeira, sabe? Cultura da saúde financeira é a gente ter um pouco mais de clareza e sobriedade, uma palavra boa, assim, que um pouco falar. A gente ser um pouco mais sóbrio, mais lúcido, para poder construir riqueza, vida financeira no todo, né? Riqueza no todo. Não só o dinheiro em si, mas você ter um equilíbrio. Então, não acho saudável quando a pessoa está ali de forma gananciosa, a qualquer custo, buscando dinheiro. Não é saudável quando a pessoa tem uma pulsão muito grande de enriquecimento rápido, porque isso ou vai dar problema para alguém, se ela for uma pessoa desonesta, ela vai prejudicar alguém, ou ela vai se prejudicar, porque ela vai cair numa promessa desonesta. O atalho para a riqueza é um grande problema, que está na ganância. É muito ruim quando a pessoa relapsa com a vida financeira dela, quando ela é displicente, quando ela não olha para aquilo. Porque tem a ver com o cuidado. A coisa financeira é um autocuidado. É um cuidado seu para a tua vida financeira que vai impactar todos que estão próximos de você. Então, faça isso por você, pela sua família e por todos que estão próximos a você, olhando com clareza o que você quer deixar como legado, o que você quer deixar como construção para quem vai ficar depois de você. Eu acho que a gente ter motivação para as coisas é o que mais vai fazer você mudar qualquer comportamento. E a motivação, ela pode vir de várias formas, né? O meu pai, por exemplo, ele teve problema cardíaco muito cedo. Fumava muito, tem um histórico genético, mas ele fumava muito e com 40 anos de idade ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Está vivo até hoje, vai fazer 80 anos já, tá aí. Mas ele teve que... 40 anos de idade teve problema cardíaco. O médico falou para ele, olha, ou você para de fumar, ele já tinha tentado várias vezes, tá? Anos antes, mas ficou fumando durante sei lá quantos anos. Naquela época se fumava com adolescente, né? Com 13 anos estava fumando. Então ele fumou dos 13 aos 41. E o médico falou assim, olha, eu era pequeno, meu irmão era pequeno também, a gente tinha 7, 6 anos. Ele falou assim, olha, ou você para de fumar ou você vai morrer. Que você já teve sorte, já deveria ter, você teve uma grande sorte, você para de fumar. Então, na iminência disso, ele parou. Essa foi a motivação dele. E eu vejo com as famílias assim, cuida do seu dinheiro enquanto é tempo. Cuida do seu dinheiro enquanto você tem condições de sanar algum problema que está começando, de cortar os cartões de crédito que você não precisa, de simplificar a tua vida e colocar numa conta só, de não ficar parcelando tudo em 12 vezes enquanto você ainda não está no caminho descendente para o buraco. Porque tem buracos que a pessoa não volta mais. E ela está prejudicando, não é ela mesma, é a qualidade de vida da família dela inteira. Isso pode resultar no divórcio, pode resultar
numa falência total, na perda de um imóvel, da casa, a única casa que a família tem, tirar o filho da escola, pode ter um problema de depressão, de ansiedade, queda na produtividade no trabalho, ser demitida por conta disso. Sim. Então vira uma bola de neve. Tome decisões financeiras hoje, antes que seja tarde demais para você e para todo mundo que está próximo de você. Essa é a mensagem que eu deixo para quem ainda está em dúvida se tem que lidar com a vida financeira com equilíbrio. Não, tem sim. E esse segundo livro teu, cara, ele não é um livro importante, ele é um livro necessário. Todas as famílias, todas as mães, os pais que se preocupam com ter filho saudável, filho com autonomia, com liberdade, eles tinham que valorizar muito isso. Então, parabéns, Tiago, carreira maravilhosa que você tem. E esse livro agora, então, eu fiquei emocionada, porque ele fez com que eu repensasse um pouco essa importância desde pequenininho, sabe? Olha só, que bom. Fico muito feliz. Esse livro me fez repensar muita coisa, repensar minha vida. Por mais que eu trabalhe com isso todos os dias, a gente está sempre repensando, se atualizando. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de poder estar lançando esse livro com vocês, né, de novo, o segundo livro. Tenho certeza que ele é útil, que eu acho que é isso que a gente quer, né, ter utilidade para as pessoas. Ele é um livro que é fácil de ser lido e que, ao mesmo tempo, é prático para as famílias. Ele tem atividades para quem quiser fazer. Então, realmente, ele provoca a família a trazer a educação financeira para dentro de casa de forma leve, diária, cotidiana, que é como tem que ser. Então, espero que chegue em muitas famílias aí pelo país. Tiago, super obrigado. A gente vai ter aqui no link, aqui embaixo, todos os 2 livros, mas principalmente o livro novo, que vai ter muita surpresa em relação a bônus, tá certo? Opa, isso é bom. Então é isso. Gente, Tiago, muito obrigada, viu? Cara, maravilha. Parabéns pelo trabalho.